Olá pessoal, a gente agora caminha para a parte final da aula. A gente viu algumas considerações da programação do Arduino, 3 exemplos com LED, com 3 LEDs e depois o pisca-pisca. E a programação com outros componentes é bem simples, bem tranquila. A gente viu um pouco do desenho aqui com o SketchUp, criando algumas formas, a nossa rampa inclinada, a coluna, girando a figura, pintando. Eu mostrei para vocês o foguete e agora a gente termina com a transformação desse desenho em algo para ser utilizado na impressora 3D. Porque o objetivo do SketchUp é a gente criar uma figura, criar um objeto, um desenho. A gente cria um desenho tridimensional que representa um objeto real e a gente pega esse desenho, coloca na impressora 3D para a impressora construir o nosso objeto utilizando plástico. A impressora tem uma delas que utiliza plástico, está anotado em algum lugar. O mais legal é que um dos tipos de plástico é feito com amido de milho, que é milho é feito para pipoca. Então tem uma impressora lá que quando a gente sente o cheirinho, a gente percebe que tem um cheirinho de pipoca na impressora, mas o plástico não é comestível não, tá? E a gente tem que transformar esse desenho do SketchUp em algo que pode ser utilizado pela impressora. E a gente vai fazer isso agora. Aqui no nosso SketchUp eu vou utilizar o foguete espacial. Infelizmente eu esqueci o meu foguetinho de plástico, mas aqui a gente vai olhar os detalhes, na aula eu mostro para vocês como é que ele ficou. Essa aqui são as partes do desenho, depois eu passo para vocês os macetes para a gente construir. Lembrando o que eu falei, a gente tem que construir o objeto tridimensional pensando numa facilitação depois para criar o objeto real impresso na impressora utilizando o plástico ali, o filamento de plástico. Aqui a gente tem o desenho 3D, a gente vem ali do lado esquerdo em cima no menuzinho com as 3 barrinhas, clica uma vez e a gente não vai salvar como, que é o Save As, não exporta, essas opções aqui são para outros tipos de aplicativos. A gente vem aqui na opção Download e escolhe esse download aqui do formato STL, que já aparece ali escrito para a gente que é para impressora 3D. Clica aqui no download, ele fez o download, apareceu aqui embaixo para mim, deixa eu fechar, eu viro a cabeça porque o telefone está na frente. Agora eu venho aqui no gerenciador de arquivos, aparece para mim aqui o arquivo do foguete espacial que eu desenhei em formato STL. E para transferir isso para a impressora, a gente utiliza um outro aplicativo que eu deixei aberto aqui. Deixa eu fechar isso tudo para não estragar a surpresa que eu acabei de estragar. Fecha aqui. Parará, parará, tum. Você faz o ensaio e depois esquece de desfazer o ensaio, né? Esse aqui é o nosso aplicativo para transferir o desenho 3D para a impressora 3D. O nome dele é Ultimaker Cura, é gratuito, você não paga nada e pode fazer um download. A instalação dele tem um detalhezinho, depois eu vou apagar e passo para vocês os macetes, mas na verdade você ignora o que ele vai pedindo, o que ele vai perguntando ali, é só ignorar, que dá para utilizar em casa tranquilo. A gente gera um arquivo aqui, pode salvar esse arquivo, pode mandar por e-mail, salvar no pendrive. A gente tem um modelo de impressora que a gente envia pela rede e tem um outro modelo de impressora que a gente grava num cartãozinho de memória para poder imprimir. Mas a gente utiliza aqui esse aplicativo Ultimaker Cura para transformar aquele desenho 3D em um arquivo para a impressora 3D. E a gente faz isso
primeiro fazendo o download lá do SketchUp, e agora a gente vem aqui no Ultimaker Cura, aqui na pastinha do lado esquerdo em cima, clica uma vez, vai lá na pasta de downloads, aqui já está para ir lá direto, seleciona o nosso desenho 3D que a gente fez o download no formato STL, abre e ele aparece aqui bem pequititinho aqui, lembrando que aqueles tamanhos, aquelas medidas que a gente coloca no SketchUp são medidas reais e na prática elas são, quando a gente exporta, quando a gente faz o download no formato STL, ele realmente fica com aqueles tamanhos. O detalhe aqui é que estava em milímetros, então ficou bem pequenininho, eu achei que estava em centímetros. É muito simples a gente poder redimensionar. Ele aparece pequenininho aqui na tela, é só clicar. Venho aqui do lado esquerdo, aparece esses íconezinhos, vou na escala, depois eu passo esses comandos para vocês. Aqui o eixo Z é o eixo azul, é o eixo da altura, está com 3 milímetros de altura, a gente pode aumentar um pouquinho. Lembrando que o meu foguete ele tem 3 partes, na verdade tem 5, mas as principais são 3. A ogiva, o primeiro estágio e o segundo estágio, que é um cilindro, o outro cilindro e a ponta do foguete. Então, essas 3 partes ficam uma do lado da outra. A mais alta delas é o segundo estágio, e o segundo estágio eu quero com 50 milímetros de altura. Escrevo 50, aperto Enter e puff, vou lá. E apareceu tudo aqui para mim. É só colocar o número, apertar Enter e ele faz essa transformação do bem pequenininho para um desenho maior. E esse tamanho de 50 milímetros é o tamanho que será produzido na impressora 3D. Aqui a gente pode ver o cilindro maior, que é o segundo estágio. É um dos estágios. Tem o outro cilindro, que é o outro estágio. Tem a ogiva, que é a ponta do foguete. Tem essa transição de um estágio para o outro, do cilindro de baixo para o cilindro de cima, que é menorzinho. Tem as aletas e tem os copinhos, que é exatamente o bocal do foguete onde sai o fogo. Óbvio que não é fogo de verdade, isso aqui é tudo de plástico, se pegar fogo vai derreter, né? Mas num foguete real é exatamente a saída do foguete, a saída da propulsão do foguete, são aqueles copinhos pequenininhos que aparecem ali. Então aqui eu já fiz eu redimensionei o foguete, que ele estava pequenininho. Quando eu desenhei no SketchUp eu errei a medida da escala, eu achei que era centímetros, era milímetros. Quando eu coloquei aqui no Ultimaker, ele veio pequenininho, eu aumentei a escala e ficou do tamanho que para mim tá bom. Agora eu tenho que transformar esse projeto de um desenho 3D em um projeto para a impressora 3D. A gente faz isso utilizando esse botão Slice, que aparece aqui. O que é o Slice? É um processo, é uma etapa que o Ultimaker realiza para construir todos os comandos necessários para a impressora 3D construir esses objetos aqui. A impressora 3D ela é um mecanismo automatizado, robotizado, e esse mecanismo ele tem que ser programado para colocar o plásticozinho derretido em todos os filamentos até construir todo o objeto tridimensional. Slice em inglês é fatiar, e a ideia aqui é que acho que é menos de 1 milímetro, 0,0.4 milímetro de plástico que a impressora 3D aplica, ela vai criando camadas e camadas de plástico até construir todos esses componentes, todas essas partes num arquivo texto. Depois eu mostro para vocês. É um arquivão que mostra toda a programação desse mecanismo robótico. É só por curiosidade mesmo, não dá para entender nada, é coisa de robozinho. Mas aqui a gente clica no Slice
E tem algumas coisas depois que eu vou mostrar para vocês no menu ali do lado direito. Vamos clicar aqui. Clicar com vontade que esse mousepad aqui está meio ruim. Pronto. Ele fez todo o processo de slicing, de fatiamento, dessa questão das camadas de plástico. E aqui a gente pode ver que a impressora 3D, ela demora 7 horas e 45 minutos para construir, para produzir, não construir, para produzir essas peças aqui de plástico. Serão utilizadas 39 gramas de plástico e esse 4,99 metros é porque é um rolinho, é um filamento, é um carretel de plástico e utiliza 4,99 metros do filamento de plástico. Bom, 7 horas e 45 minutos é muito tempo, né? A gente consegue reduzir principalmente pensando que nos primeiros, mesmo na prototipação, os primeiros protótipos é mais para a gente verificar se tudo foi projetado do jeito certo, até a gente chegar no protótipo final, que ele é mais refinado, melhor acabado, que não é o nosso caso aqui, e também não é o propósito desse vídeo, é mais para mostrar para vocês algumas coisas aqui de configuração mesmo. Então o que eu vou mostrar para vocês é aqui no menu aqui em cima, que a gente pode modificar a maneira como a impressora 3D ela trabalhará nessa primeira versão desse protótipo. A gente clica aqui e a gente pode verificar esses profiles, é tipo a qualidade da impressora. Quando a gente vai imprimir no papel, tem a qualidade rascunho, a qualidade mais refinada. Quando vai imprimir imagem, tem a qualidade fotográfica. Aqui, na impressora 3D, a gente pode também ajustar a qualidade. Essa qualidade padrão, 0.1 seria uma qualidade mais alta. Uma qualidade aqui de engenharia seria é tão alta quanto, mas tem alguns detalhezinhos. E tem aqui embaixo Draft, que é rascunho. A gente pode escolher a opção rascunho. Essa segunda opção de rascunho aqui, é só clicar nela. E a gente vem aqui embaixo de novo, clica no Slice para ele recriar toda a programação do robozinho da impressora 3D. Pronto, e caiu para 1 hora e 34 minutos. De 7 horas e 45 minutos, caiu para 1 hora e 34 minutos. O detalhe aqui é que a quantidade de plástico continua a mesma. Continua a mesma, não, continua praticamente a mesma. Era 39 gramas de plástico, agora são 30 gramas. Apesar da quantidade de tempo necessário, caiu de 7 horas e 45 minutos para 1 hora e 34 minutos, e que dá mais ou menos um sexto, quase um sexto, a quantidade de plástico não caiu na mesma proporção, porque tem o ajuste do robozinho no derretimento do plástico, na quantidade de plástico que ele vai utilizar. Ele consegue agilizar a produção dessas peças. E são detalhezinhos técnicos que depois a gente pode conversar melhor. Mas aqui a gente viu também que é tão fácil programar no Arduino, tão fácil desenhar com SketchUp, e aqui também é muito fácil a gente transformar o nosso desenho do SketchUp para algo que será produzido na impressora 3D. E depois de produzir na impressora 3D, a gente volta no nosso protótipo eletrônico que a gente fez na protoboard. A gente consegue colocar algumas coisas nos nossos componentes que foram impressos, que foram produzidos, e consegue ter um protótipo mais funcional. E é isso, né? Vocês viram aqui que é muito simples, é muito fácil. A parte mais difícil aqui é você desenhar no SketchUp, o que não é difícil, é uma questão de tempo, dependendo do tipo de desenho, do formato do desenho, da quantidade de curvas, da quantidade de formas. Mas é algo que é muito simples, é só um exercício de paciência, e quem pretende se aprofundar, se especializar nessa área, com o tempo tem a prática, tem os macetes, as técnicas de atalho, e fica tudo rápido no final. Rápido entre aspas, né? Porque acaba criando projetos mais complexos, mas no final é tudo simples, é tudo tranquilo. Aqui agora a gente pode finalmente encerrar a aula, que para vocês está começando aí na hora que vocês começaram a assistir, mas para mim começou ontem. Apanhei bastante, mas finalmente eu consegui concluir essa aula.
Aprendi a usar o OBS e agora deixa eu publicar esses vídeos para vocês assistirem. Até a próxima. A próxima é na sala de aula, lá no laboratório 7. Falou!